Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nós estamos na disciplina de QAL e vamos continuar falando sobre análise de cátions. Na aula de hoje, vamos falar sobre os cátions do grupo 3, que são aqueles cátions que precipitam na forma de sulfetos em meio básico. Para que ocorra essa precipitação, é necessário uma solução tampão de cloreto de amônio e amônia, que é o meio básico, o meio alcalino, e a adição da tioacetamida, que é a fonte de sulfeto. Nós utilizamos também a tioacetamida no grupo 2. Os cátions do grupo 3 são mais solúveis que os cátions do grupo 2. Então, como a gente viu, nós vamos ter a solução mãe, que é aquela solução que tem todos os cátions. Vamos adicionar na solução mãe o cloreto de amônio e a amônia, que é o meio básico, e a tioacetamida, que é a fonte de sulfeto. Vamos aquecer essa solução até que haja a formação de um precipitado escuro, exatamente como ocorreu nos cátions do grupo 2. Quem são os cátions do grupo 3, professora? Ferro, cromo, alumínio, manganês, cobalto, zinco e níquel. Vamos então iniciar a marcha analítica para a separação desses cátions do grupo 3. Então, aqui a gente tem a reação da tioacetamida em água para a formação do ácido sulfídrico, que é a nossa fonte de sulfeto. Ele vai reagir com os cátions do grupo 3, formando sulfeto de ferro. Como o meio é alcalino, o cromo e o alumínio vão estar na forma de hidróxidos. Sulfeto de manganês, sulfeto de cobalto, sulfeto de zinco e sulfeto de níquel. São os precipitados formados. Então, para a marcha analítica do grupo 3, depois que houve a formação do precipitado escuro, nós faremos a filtração. Esses cátions retidos no papel de filtro, eles vão ser lavados com água quente, com nitrato de amônio, para evitar a formação de uma suspensão coloidal. Em seguida, nós vamos adicionar a esse precipitado escuro, que agora a gente colocou num tubo de ensaio ou num becker, nós vamos adicionar ácido nítrico concentrado. É importante falar que temos que usar a capela devido ao ácido nítrico concentrado. Então, os procedimentos a seguir vão ser todos feitos na capela. Vamos aquecer na chapa aquecedora. E por quê? Qual é a função do ácido nítrico, professora? O ácido nítrico ele vai liberar o cromo e o alumínio. Como? Cromo e alumínio estão na forma de hidróxidos. Em meio ácido, formam sal e água, né? Reação de neutralização. Então, aí a gente vai ter cromo e alumínio solúvel na forma de íons. O ácido nítrico também age na oxidação dos sulfetos para a formação de enxofre sólido. Então, ele vai solubilizar os sulfetos. Então, aqui a gente tem a reação, vou falar da reação do ferro. Então, eu tenho o sulfeto de ferro, ele vai reagir com ácido nítrico, vai formar o íon ferro, água, sulfeto sólido e o dióxido de nitrogênio. Nós vamos filtrar essa solução devido à formação do sulfeto sólido, para a gente remover esse sulfeto sólido, e vamos realizar um procedimento de evaporação. Então, a gente vai colocar esse líquido no cadinho e evaporar na chapa. Então, filtramos para remover o sulfeto, vamos evaporar no cadinho na chapa, adicionamos mais 10 gotas de ácido nítrico concentrado. Em seguida, vamos evaporar novamente no cadinho na chapa, mais 10 gotas de ácido nítrico concentrado, e aí a gente vai adicionar também os cristais de clorato de potássio.
sempre usando a capela. Então, depois que eu adicionei o clorato de potássio e as 10 gotas de ácido nítrico, vou aquecer novamente. E aí eu vou ter a formação do dióxido de manganês, que é um precipitado marrom, e os demais cátions vão estar na forma de íons, com exceção do cromo, que vai estar na forma de dicromato, mas também solúvel. As reações com os cristais de de clorato de potássio são essas que estão representadas a seguir. Então, eu tenho cromo mais o clorato, e aí eu formo dicromato, e o manganês formo o dióxido de manganês, que é esse precipitado marrom. Vou realizar o procedimento de filtração, vou reservar o sobrenadante para que eu continue a marcha analítica, e agora a gente vai realizar a etapa de identificação do manganês. Então, depois de separado o precipitado do manganês, que é o precipitado marrom, a gente vai colocar ele em um becker ou um tubo de ensaio. Então, aqui eu tenho dióxido de manganês. E vamos adicionar 6 gotas de ácido nítrico 6 molar e 5 gotas de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada 3%. Para quê? Para que esse manganês reduza a Mn2+. Então, ele vai reduzir o manganês. Com o manganês na forma de Mn2+, a gente adiciona o bismutato de sódio. Bismutato de sódio reage com o manganês, formando um precipitado violeta, que é o permanganato de sódio. Com isso, nós finalizamos a identificação do nosso primeiro cátion do grupo 3, que é o manganês. Em seguida, nós vamos usar o sobrenadante. Então, aquele sobrenadante que a gente tinha recolhido na reação que formou o dióxido de manganês, a gente vai usar esse sobrenadante. Vamos adicionar hidróxido de sódio 6 molar até alcalinizar, mais 5 gotinhas em excesso. Então, a gente tem que ir acompanhando ou com o pH-metro ou com a fita indicadora. E vamos adicionar também 5 gotas de peróxido de hidrogênio 3%. Para quê? O objetivo é separar em 2 subgrupos. Um subgrupo que tenha ferro, cobalto e níquel. Eles vão estar precipitados na forma de hidróxidos, hidróxido de ferro, hidróxido de cobalto, 3, e hidróxido de níquel. Então, a gente também vai ter a oxidação do cobalto nessa etapa. E vamos ter um outro subgrupo, que é do cromo, ele estava na forma de dicromato, ele foi a cromato. Alumínio, que está na forma do íon hidróxido, e o zinco, tá? Então, esses aqui são espécies que estão solúveis. Vamos separar, então, em 2 tubos de ensaio, um com a parte solúvel e o outro com a parte insolúvel. O solúvel são os hidróxidos ácidos e o insolúvel são os hidróxidos básicos. A gente vai agora usar o precipitado e reservar o sobrenadante para os testes futuros. Então, estamos trabalhando com o tubo de ensaio, que tem os hidróxidos básicos insolúveis. Primeiro, vamos realizar um procedimento de lavagem, adicionando 10 gotas de água e 2 gotas de hidróxido de sódio 6 molar. E vamos centrifugar. Em seguida, vamos adicionar 5 gotas de ácido clorídrico, 12 molar, e aquecer em banho-maria até que todos os cátions estejam solubilizados.
Então, a gente vai formar níquel, ferro, níquel 2+, ferro 3+, e cobalto 3+. Agora, eles estão solúveis. Adiciono 10 gotinhas de água e separo em 2 tubos. Primeiro tubo vai ser o tubo de identificação do ferro e do cobalto. Então, eu vou adicionar 5 gotas de tioacetilcianato de potássio. Esse procedimento é o procedimento de identificação do ferro. Tiocianato de ferro forma um vermelho sangue. Também vamos ter ali em solução outros complexos formados com o tiocianato e o ferro. Então, formou aquele vermelho sangue, formando o vermelho sangue, identifiquei o ferro. Em seguida, a gente adiciona o fluoreto de sódio, com o objetivo de tirar a coloração da solução, porque a próxima etapa vai ser a etapa de identificação do cobalto. Então, o tiocianato de potássio foi utilizado para a formação de tiocianato de ferro, que é aquela solução vermelho sangue. Adicionamos fluoreto de sódio ou fluoreto de potássio. O fluoreto vai reagir com o tiocianato de ferro, formando uma solução branca. Próximo passo é a identificação do cobalto. Para a identificação do cobalto, a gente vai adicionar tiocianato de amônio, éter e álcool, para ter uma fase orgânica. Vamos perceber a formação do meio orgânico e a formação na fase orgânica da coloração azul, que é característica do cobalto. Então, a gente vai ter a formação aqui desse composto de coloração azul na fase orgânica. Com isso, identificamos o cobalto. No outro tubo de ensaio, que a gente tinha feito a separação, nós vamos adicionar dimetilglioxima. Dimetilglioxima é um complexo, ele reage com níquel, complexando o níquel e formando um precipitado vermelho, bem intenso. Com isso, finalizamos a identificação do níquel. Agora, nós vamos utilizar aquele outro tubo de ensaio reservado, em que eu tenho os hidróxidos ácidos que são solúveis: cromo, alumínio e zinco. Vamos então adicionar ácido clorídrico 6 molar até acidificar. Vamos adicionar 5 gotas de cloreto de amônio, mais hidróxido de amônio 15 molar até alcalinizar. Com isso, vamos ter a formação de um precipitado branco gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. Recolheremos o sobrenadante para a identificação do cromo e do zinco. A esse precipitado branco gelatinoso, nós vamos adicionar 2 gotas de aluminol, 40 gotas de ácido clorídrico 2 molar e 20 gotas do acetato de amônio, 10 molar. Essa etapa é a etapa de identificação do alumínio. O alumínio reage com o aluminol, formando um precipitado vermelho. Identificamos assim o alumínio. Em seguida, partiremos para a identificação do cromo. Para isso, vamos adicionar 5 gotas de cloreto de bário. Vamos recolher o sobrenadante para a identificação do zinco. O bário reage com o cromato, o íon cromato, formando o cromato de bário, que é um precipitado amarelo. Nessa etapa, realizamos a identificação do cromo. Por fim, com o sobrenadante, vamos realizar o procedimento de identificação do zinco, adicionando tioacetamida,
que é fonte de sulfeto, forma sulfeto de zinco, que é um precipitado branco. Finalizamos, então, a análise de cátions do grupo 3. Beijos, até a próxima aula. Respondam a questão que eu disponibilizei no Forms para frequência. Beijo para vocês, tchau!